Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Vit e hoje estou voltando para trazer mais um tutorial para vocês. Dessa vez estou começando uma nova coleção aqui no canal, que é de Estúdio Ghibli. E como eu postei na comunidade os spoilers de que eu estava fazendo, né? Fiz até uma votação entre o Hall e o Barão, e o Hall ganhou. E eu fiz ele, gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Simplesmente o Hall para vocês. Olha só como ficou lindo, perfeito, maravilhoso. Tô completamente apaixonada nele e tem como fazer ele com o cabelinho preto também, o que eu acho demais, né? Só trocar a cor do cabelinho, que fica sucesso também. E ele ficou com cerca de 14 centímetros. Vou deixar o vídeo que eu tô medindo aí na tela passando pra vocês verem. E simplesmente ele ficou maravilhoso. Tô muito ansiosa pra fazer a Sophie também, pra deixar ele de parzinho, né? Porque é muito fofo os dois juntos. E estou já com novas ideias na cabeça também sobre os próximos personagens de Estúdio Ghibli que eu quero trazer. Como eu fiz na votação lá na comunidade, eu quero muito trazer o Barão também, que ele é um personagem incrível. Eu amo o filme e eu quero muito trazer. E eu queria muito que vocês comentassem aqui também qual personagem vocês gostariam que eu trouxesse de Estúdio Ghibli e outros personagens também que eu vou anotando e trazendo com o tempo, tá bom? E eu vou deixar a lista de materiais e a lista de pontos completas aqui na descrição, então é só acessar a caixa de descrição que tem tudo lá. Também tem as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui também na tela para vocês irem lá me acompanhar, que eu posto muitos conteúdos também nas outras redes, então vai lá me seguir. E não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, comenta aqui, comenta qualquer coisa nesse vídeo. Se você comenta, ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo para outras pessoas. E assim, ajuda muito o meu trabalho a crescer cada vez mais o canal. E ajuda também a trazer mais tutoriais para vocês. Então comenta aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E também fica sempre de olho na comunidade, que eu tô sempre postando coisas lá. Spoilers, votações, bonecos novos que eu tô fazendo aqui pro canal. Então fica de olho lá o tempo todo, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo. Vamos começar com fio preto fazendo 5 correntes. Agora vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. No último ponto, vamos fazer um aumento triplo, ou seja, são 3 pontos dentro do mesmo. E agora a gente vai continuar do outro lado da corrente, fazendo 2 pontos baixos e um aumento no final. E nós vamos ficar com 10 pontos no final dessa carreira. Agora vamos começar a segunda carreira, eu vou começar aqui fazendo um aumento. Agora vamos fazer 2 pontos baixos. E agora 3 aumentos, um seguido do outro. E agora vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento no último ponto. E nessa carreira vamos ficar com 15 pontos. Agora, para finalizar essa primeira parte do pezinho, eu vou cortar esse excesso de fio que sobrou ali. E agora sim, a gente vai começar a parte de subir o pé. E para começar essa parte, vamos fazer uma carreira de ponto baixo na haste, aquele ponto que a gente insere a agulha por trás de um ponto e pela frente do outro, tá? Dessa forma. E aí é só puxar ali e fazer o ponto baixo. Como o pezinho do roll é preto, fica um pouco mais difícil de enxergar. Mas tem outros vídeos aqui no canal, no qual eu faço o mesmo ponto, que você pode ver com mais clareza, tá? Tem o vídeo do Yuta, do Luffy, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para você ver como que faz, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira
de ponto baixo na haste e não vamos contar. Agora que a gente terminou essa carreira de ponto baixo na haste, agora de fato a gente vai começar a terceira carreira e vamos fazer a terceira e a quarta carreira apenas de ponto baixo, fazendo 15 pontos baixos por carreira, sem aumentar e sem diminuir. Terminando aqui a terceira e a quarta carreira, a gente já tem uma parte do pezinho formado. E eu vou pegar aqui um pedacinho de papelão. Você pode usar plástico, pode usar o que você quiser. Eu vou usar o papelão, que é o que eu tenho aqui no momento. Vou cortar no formato do pezinho. E a gente vai colar ele por dentro do pé, tá? Pra deixar a sola do pé bem firme. E agora, vamos prosseguir aqui para a quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos. E agora, vamos fazer 5 diminuições seguidas. E por fim, para finalizar, vamos fazer 2 pontos baixos no final. E a gente vai ficar com 10 pontos nessa carreira. E agora, da carreira 6 até a carreira 15, nós vamos repetir esses 10 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 10 carreiras retas. Aqui eu já fiz a primeira perninha e a gente tem que colocar enchimento na perna, tá? E a gente vai fazer uma perna e corta o fio. Depois faz a outra perna exatamente igual, mas não corta o fio porque a gente vai emendar para poder subir o corpinho. E aqui na segunda perna, antes da gente emendar, vou fazer aqui mais 4 a 5 pontos baixos, tá? Para poder fazer a emenda do outro lado da perna. Então, aqui a gente só vai caminhar esses pontos, tá? E a gente não vai contar eles como carreira. E agora vamos fazer 2 correntes e vamos unir uma perna na outra, tá? Mede ali para você unir as perninhas, deixando os pezinhos para frente. Se você precisar, você pode caminhar mais alguns pontinhos, mas lembre-se de deixar os pezinhos alinhados. E agora, na carreira 16, a gente vai fazer 10 pontos na primeira perna aqui, que a gente já tá fazendo. Depois, vamos fazer 2 pontos baixos na corrente, que tá no meio das perninhas, 10 pontos baixos na segunda perna e 2 pontos baixos na corrente novamente, do outro lado. E a gente vai ficar com 24 pontos no final dessa carreira. E aqui, terminando essa carreira, eu vou cortar esse excesso de fio e colocar o restante aqui pra dentro, tá? E a gente já tem a carreira 16 pronta. E agora, a gente vai fazer da carreira 17 até a carreira 19, repetindo os 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. E a gente vai fazer 3 carreiras retas.
Terminando a carreira 19, a gente vai cortar e vamos trocar para o fio branco agora. E com o fio branco, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás do ponto. E essa carreira a gente não vai contar também. Então, é só pegar na alcinha de trás ali do ponto e ir fazendo ponto baixíssimo por toda a volta. Terminando a carreira de ponto baixíssimo, agora na carreira 20 a gente vai pegar novamente na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 21 até a carreira 23, nós vamos repetir esses 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 3 carreiras retas. E agora, na carreira 24, nós vamos fazer aqui em branco 8 pontos baixos. E agora, a gente vai trocar para o fio bege e fazer um ponto baixo. Vê se seu centro tá alinhadinho aqui. Se não tiver, você pode fazer mais um ponto, tá? Não tem problema. E aí, a gente vai fazer agora um ponto em bege e vamos trocar novamente para o fio branco. E agora, vamos repetir aqui, fazendo 9 pontos até o final com o fio branco. E agora, na carreira 25, a gente vai fazer 7 pontos em branco. Agora, a gente vai trocar novamente para o fio bege e vamos fazer 3 pontos baixos em bege. Novamente, vamos trocar para o fio branco e fazer 8 pontos em branco agora até o final da carreira. Terminando a carreira 25, a gente já pode cortar o fio branco, porque agora a gente vai colocar o arame no corpinho. Para isso, eu peguei 2 pedaços de arame, vou dobrar a pontinha dele aqui, tá? Vou deixar ela bem achatada.
E agora é só passar o arame ali por dentro do corpo até chegar lá no pezinho. Faz a mesma coisa com outro arame. E agora eu vou cortar o excesso aqui, no tamanho mais ou menos que o pescoço vai ficar, tá? Então é só cortar um tanto aí e corta os dois. E agora eu vou pegar um pedaço de fita e vou passar em volta dos arames para poder unir eles ali. E antes de prosseguir, a gente coloca enchimento no corpinho, tá? Termina de colocar ali nas perninhas e no tronco também. E agora vamos trocar para o fio bege e vamos fazer as diminuições. Então, vamos fazer 8 diminuições e 2 pontos baixos no final. E a gente vai ficar com 10 pontos no final dessa carreira. Agora eu vou cortar o excesso de fio e colocar ali o restante pra dentro. E agora a gente vai continuar para fazer o pescoço. Então, da carreira 27 até a carreira 34, nós vamos repetir esses 10 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 8 carreiras retas. Terminando aqui até a carreira 34, agora a gente precisa colocar enchimento no pescoço também, para ele ficar bem firme. E agora a gente vai finalizar aqui fazendo 3 diminuições. Depois é só cortar o fio e arrematar em anel mágico invertido. E aqui agora é só arrematar em anel mágico invertido, que é aquele que a gente vai passando a agulha sempre na mesma direção, só nas alcinhas de fora do ponto, tá? E quando você finalizar, é só puxar.
Agora vamos começar o braço com fio bege, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e vamos repetir esses 6 pontos na segunda carreira. Vamos cortar o excesso de fio ali que tá vindo do anel e vamos trocar o fio bege para o fio branco também. E agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, tá? Por toda a volta. E a gente não vai contar essa carreira. E agora, na terceira carreira, vamos pegar na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 6 pontos baixos. E eu já vou arrematando ali aqueles fios da troca de cor. Terminando aqui, vou cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, a gente vai fazer da carreira 4 até a carreira 11, tá? Repetindo esses 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, nós vamos fazer aí 8 carreiras retas. Finalizando o braço, a gente vai dobrar a peça ao meio, passar a agulha ali de um lado para o outro e fechar fazendo 3 pontos baixos. E agora é só cortar, deixando o fio pra gente poder costurar no corpo. E agora vamos fazer a gola da camisa, vamos começar fazendo 11 correntes com fio branco. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, 8 pontos baixos e um ponto baixíssimo no final.
E agora é só cortar o fio e arrematar. E agora eu vou vir com um pouco de cola, vou colar ali em volta do pescoço dele, tá vendo? A gente vai colar ali em volta, deixando a parte da abertura do peito ali exposta, tá? Então, a gente vai colar só em volta mesmo. Então, é só passar cola e posicionar ali com a ajuda dos alfinetes. Agora, vamos começar a fazer o casaco. Com o fio rosa, vamos fazer 24 correntes. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 5 pontos em rosa. No quinto ponto, a gente não finaliza ele, vamos finalizar com o fio cinza e vamos fazer um ponto em cinza. E agora, a gente vai finalizar esse ponto com o rosa, trocando novamente, e fazer mais 5 pontos em rosa. E a gente vai fazer isso por toda essa carreira, tá? Fazendo 5 pontos em rosa, um ponto em cinza. 5 em rosa, um ponto em cinza. Chegando aqui no final, a gente vai desmanchar ali o último ponto, vou trocar para o cinza e finalizar com ele, novamente. E agora, a gente precisa virar o trabalho. E para isso, antes de virar, vou trocar novamente para o fio rosa, mas eu vou passar a agulha ali por baixo do fio cinza e puxar o rosa por baixo do cinza, porque assim ele vai subir junto com o rosa e vai acompanhar o nosso trabalho lá em cima, tá? E agora, tá vendo que ficou ali aquele pontinho cinza? Agora, a gente precisa fazer 3 pontos em rosa e vamos trocar para o fio cinza, fazendo 3 pontos em cinza. Essa carreira vai ser toda assim, vão ser 3 pontos de cada cor.
E aqui, para finalizar novamente, a gente vai finalizar com o fio cinza. Só que como o próximo ponto que eu vou começar já é cinza, eu não vou trocar aqui no final. Só vou passar a agulha ali por baixo do rosa e vou subir o cinza ali por baixo dele, dessa forma, tá? E aqui a gente vai começar fazendo 2 pontos em cinza aqui no começo. Vou trocar pro rosa, fazer um pontinho em rosa. E vou trocar pro cinza novamente. E agora a gente vai fazer 5 pontos em cinza, 1 em rosa, 5 em cinza, 1 em rosa, até o final. Lá no final a gente vai trocar e fazer 2 pontinhos em cinza novamente. Você vai ver que no começo e no final vai ficar como se fosse um losango pela metade, tá? Por isso que tem menos pontos, mas aí é só acompanhar o desenho. E aí é só ir trocando, tá? A gente vai fazer 5 pontos em cinza, 1 ponto em rosa. Mas não se preocupe também que eu vou deixar toda a receita de todas as carreiras escritas aqui na tela, então você pode pausar o vídeo e fazer o casaco com bastante calma. E aqui no final a gente vai subir novamente ali. Dessa vez eu vou subir fazendo ali, já trocando pro rosa, tá? E a gente vai fazer agora 3 pontos em rosa, 3 pontos em cinza por toda a carreira. E aí a gente vai ficar nesse processo de ficar trocando as cores, tá? Vão ter carreiras que a gente vai fazer 5 pontos em rosa, 5 pontos em cinza e assim por diante para poder formar o desenho dos losangos, tá? Mas como eu falei antes, é só você pausar o vídeo e deixar a receita aí no vídeo para você ir fazendo e olhando as carreiras certinhas para você não se perder. E no final a gente vai ter 15 carreiras assim com os desenhos do losango. E agora a gente precisa fazer os acabamentos. Para isso, eu vou inserir o fio amarelo ali na lateral, em qualquer uma das laterais, e a gente vai fazer ponto baixo nessa primeira lateral todinha. E ali eu já vou arrematando todos esses fios que sobraram ali das trocas de cores. Chegando aqui nessa parte de cima, que foi onde a gente começou, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição apenas nessa parte da gola, tá? Pra ela ficar mais côncava na hora da gente colocar o casaco no boneco e ele ficar mais no formato do corpo.
E quando a gente finalizar a gola, a gente vai descer na outra lateral fazendo apenas ponto baixo normal e na parte de baixo também, tá? A gente vai fazer ponto baixo ali por toda a volta. E terminando aqui de fazer os pontos baixos, a gente vai cortar o fio e arrematar, tá? Só aquela parte da gola mesmo que a gente fez umas diminuições ali. E agora vamos começar as mangas do casaco. Vou começar aqui fazendo 10 correntes com o fio amarelo. Agora a gente vai conectar a última corrente com a primeira dessa forma, fechar com ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer 10 pontos baixos, um ponto para cada corrente. No final, eu vou cortar aqui o excesso de fio lá do começo e já vou trocar para um fio amarelo mais clarinho. E agora a gente vai fazer outra carreira fazendo 10 pontos baixos ali, tá? Então, eu já vou arrematando aqui esses fios da troca de cor. E a gente vai fazer duas carreiras dessa forma, a carreira 2 e a carreira 3, com esse amarelo mais claro. Terminando a terceira carreira, a gente vai trocar novamente para o amarelo mais forte e vamos fazer 10 pontos baixos novamente, arrematando ali todos os fios. Terminando a carreira número 4, a gente vai trocar para o rosa e agora vamos fazer novamente ali os 10 pontos baixos, arrematando os fios da troca de cor. E agora a gente vai repetir esse mesmo processo até a carreira 12, tá? Então, a gente vai fazer aí com o fio rosa esses 10 pontos até a carreira 12. Terminando, chegando aqui na carreira 12, agora a gente precisa fechar essa manga. Então, a gente vai dobrar ela ao meio e vamos fazer 5 pontos baixos, fechando ali a peça, tá? Vamos passar a agulha ali de um lado para o outro, fechando a peça por completo.
E agora é só cortar deixando o fio pra gente poder costurar no casaco. Faça a outra manga exatamente igual. E agora que a gente já tem as duas mangas prontas, a gente precisa costurar elas no casaco. Então, é só passar a agulha ali, a gente vai posicionar ali, mais ou menos entre a segunda e terceira carreira, e costurar, tá? Pode só costurar ali. Com a mesma distância de uma manga, você vai deixar a outra também do outro lado, tá? Para elas ficarem iguais. E aí, eu vou jogar o fiozinho aqui pra dentro pra poder arrematar depois. E agora é só posicionar outra manga, deixa ali mais ou menos na mesma distância das laterais, tá? E é só costurar também, sem segredo. Depois é só jogar o fiozinho ali pra dentro do casaco, passar escondendo ali os fios e arrematar. E agora a gente precisa fazer o colar. Eu tô usando uma correntinha dourada, mas se você quiser, você pode usar um pedaço de linha dourada também, não tem problema, tá? E aqui eu tenho uma argolinha pequenininha e eu vou fechar essa corrente todinha. Então, virou um mini colar que eu vou colocar no pescoço dele agora. Mas como eu falei antes, se você quiser, você pode usar só um pedaço de linha dourada também e colocar em volta do pescoço dele, assim, que não tem problema. E agora eu vou pegar uma pedrinha azul, de preferência no formato de uma gota, tá? Que é do formato do colar dele. Vou passar cola e colar ali por cima da corrente e do corpinho dele, tá? Isso vai manter o colar dele fixo no lugar e não vai sair. E agora, com o colar já colado no pescocinho dele, a gente vem e posiciona o casaco assim nas costas, tá? Deixando aquela parte que a gente fez as diminuições ali no ombro dele, tá? Pra poder encaixar bem no boneco. E sem segredo nenhum, é só você passar cola ali e colar o casaco nos ombros dele. Se você não quiser colar também, não tem problema, você pode deixar ele solto ou você pode costurar. Se quiser deixar só com alfinete também, não tem problema. E agora vamos começar a cabeça fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico.
Agora a gente vai fechar o anel e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, fazendo ali um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 8 até a carreira 16, vamos fazer 42 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 9 carreiras retas. Na carreira 17, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. Na carreira 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 19, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 20, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira.
E aqui, antes de prosseguir, a gente precisa colocar enchimento na cabeça. Então, vai colocando enchimento aos poucos para a cabeça ficar bem redondinha. E lembre-se que cabeças articuladas tem que ter um espacinho ali no meio para a gente poder empurrar o pescocinho para dentro depois. Então, vai colocando, deixando o meio sempre o mais vazio possível. E agora, na carreira 21, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Na carreira 22, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 10 pontos no final dessa carreira. Agora, vamos fazer da carreira 23 até a carreira 29, com 10 pontos baixos cada uma. Então, vamos fazer 7 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. E agora, na carreira 30, vamos fazer 5 diminuições. E depois é só cortar o fio e fechar em anel mágico invertido. E agora eu vou colocar a agulha ali no cantinho e empurrar lá pra dentro, saindo no centro da cabeça, lá em cima, tá? E eu tô usando uma agulha longa justamente para facilitar esse processo. E agora é só puxar o fiozinho ali. E agora a gente precisa empurrar o pescoço para dentro. A gente começa empurrando ali as primeiras carreiras do pescoço e você vai empurrando ali com algum objeto que você tem em casa. Pode ser um palito de churrasco, uma caneta. Eu tô usando essa ponta da pinça. Eu gosto muito daquela pinça comprida também, de empurrar com a pontinha dela. É muito boa. E aí é só ir empurrando com bastante calma. Às vezes é um pouco chatinho empurrar, às vezes parece que não tá entrando, mas vai com calma que ele vai entrar alguma hora. Agora, com um alfinete, vou marcar aqui a altura dos olhos que eu vou colocar. Vou colocar ali entre as carreiras 13 e 14, tá? Então, é só você contar ali e posicionar o alfinete onde você vai colocar. E agora, eu vou afundar o local que vai ficar os olhos antes de colar os olhos. E agora, com a agulha e a linha da mesma cor que eu usei para fazer a cabeça, vou passar ali num pontinho e depois passar no ponto do lado, tá? E aí eu vou pular ali uns 5, 6 pontos e fazer a mesma coisa do outro lado para poder afundar os locais que vão ficar os olhos. E agora é só puxar bem e amarrar.
E agora vamos colar os olhos, tá? Os olhos são feitos de cabochão de vidro. Tem tutorial aqui no canal, vou deixar aqui nos cards caso você ainda não conheça ou não saiba fazer, tá? Então agora é só passar cola e posicionar ali no local que a gente afundou. E quando você for posicionar o outro olho, toma bastante cuidado para você posicionar eles na mesma carreira, na mesma direção, para não ficar um mais em cima que o outro. E agora vamos bordar o rostinho dele. Vou começar aqui com o fio branco na lateral. Eu vou passar aqui de 2 a 3 vezes. Eu comecei passando 2 vezes, mas eu vou voltar e passar uma terceira vez, para essa parte ficar maior. E aqui eu vou sair ali na parte interna do olho, tá? Aqui na parte de baixo eu vou usar a mesma direção ali da parte externa, mas na parte de cima eu vou fazer uma carreira abaixo, tá? Pra ele ficar assim, a parte de fora mais alta e a de dentro mais baixa. Pra quando a gente bordar o delineado, o fio não ficar saindo pra fora, o fio branco. Então, é só fazer a mesma coisa do outro lado ali, tá? Deixar a parte interna mais baixa e a parte externa mais alta. E aqui, como eu falei, eu bordei 2 vezes, mas decidi colocar mais uma vez aqui. Então, tô bordando a terceira vez e vou voltar ali do outro lado e fazer a mesma coisa. E agora, com fio preto, a gente vai bordar o delineado. Então, vou sair ali na parte interna ali, tá? Na altura do branco ali que a gente fez. E passar ali até a parte externa, saindo um pontinho pra fora ali, tá? E fazer a mesma coisa do outro lado. E agora a gente vai bordar o nariz com o fio bege. Eu vou separar ali 2 a 3 pontinhos entre os olhos, tá? Na mesma altura ali dos olhos, não abaixo nem acima, na mesma carreira ali, na mesma altura. E eu vou passar ali 2 vezes o fio. Então, é só passar o fio aqui 2 vezes. E agora a gente vai preencher o nariz, tá? Então, a gente vai voltar ali, passando por dentro desses 2 fios, sempre na mesma direção.
E agora vamos bordar a sobrancelha. Tô usando um fio caramelo e eu vou sair ele primeiro na parte interna. E essa parte interna vai ser mais alta e a parte externa mais baixa, para a sobrancelha dele ficar bem arqueada. E aí você borda uma, conta quantos pontos ficaram da sobrancelha e borda a outra exatamente igual, para elas não ficarem diferentes. Agora vamos começar o cabelo com um fio amarelo, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora vamos fechar o anel e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. Vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Aqui, terminando a segunda carreira, vamos cortar esse fio que tá vindo do anel pra gente poder continuar. E agora, vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Nós vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Terminando a terceira carreira, agora a gente vai fazer as mechas. A gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos subir agora 20 correntes. Agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 17 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai prender no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. E agora, vamos subir de novo 20 correntes e repetir o mesmo processo. E a gente vai repetir esse mesmo processo por 10 vezes, até ter 10 mechas. Chegando aqui no final, a gente já tem as 10 mechas. E agora, eu vou subir aqui 11 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos.
Chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto de base, prendendo o segundo com um ponto baixíssimo. E agora, vamos subir 9 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 6 meio pontos altos. Chegando aqui no final, novamente, a gente vai pular um ponto, prendendo o segundo com um ponto baixíssimo. Sobe novamente 9 correntes e repete essa mesma mecha mais uma vez. Depois de finalizar a segunda mecha de 9 correntes, vamos repetir a mecha de 11 correntes. Então, é só subir 11 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. Finalizando ali, prendendo no último ponto, agora é só cortar o fio e arrematar. Voltando nas alcinhas que deixamos na terceira carreira, vamos inserir ali no primeiro ponto e vamos começar fazendo as mechas de 20 correntes. Então, a gente vai repetir as mechas de 20 correntes, igual da primeira camada. Então, vamos subir aqui primeiro as 20 correntes. E agora, a gente volta a partir do segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 17 meio pontos altos. E chegando aqui no final, a gente vai prender ele no próximo com um ponto baixíssimo e vamos subir novamente as 20 correntes. E a gente vai repetir essa mecha de 20 correntes por 6 vezes.
Terminando as 6 mechas aqui de 20 correntes nessa parte de cima, agora a gente vai fazer 3 mechas da franja. Então, vamos começar aqui subindo 10 correntes. Vamos voltar aqui a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 7 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto e prender no segundo com um ponto baixíssimo. E vamos subir novamente 10 correntes e repetir essa mecha mais 2 vezes, tá? Então, a gente precisa ter 3 mechas dessa. E aqui, por último, é só prender ali no último pontinho que sobrou, tá? Das alcinhas que deixamos. E agora é só cortar e arrematar. Para arrematar, eu vou colocar esses fiozinhos ali pra dentro, na parte que vai ficar pra dentro do cabelo, e dar um nó, tá? Tem o fio ali do final e o fio do começo, então é só colocar os dois pra dentro e dar um nozinho. E agora vamos posicionar o cabelo na cabeça, e para isso a gente vai centralizar o anel mágico do cabelo com o da cabeça. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar essas mechinhas de 11 correntes, uma em cada lateral do rosto. E a partir delas a gente posiciona o resto do cabelo. E aqui é só prender a franjinha na testa, tá? Essas duas mechinhas, depois a gente vai colocar as outras 3 de cima também. E vai prendendo as mechinhas de 20 correntes, todas ali na parte de trás do cabelo. Finalizando a primeira camada do cabelo, agora a gente posiciona a segunda camada. Vamos posicionar primeiro ali a franja, eu vou colocar uma mechinha no canto, uma no centro e a outra no outro canto, tá? Para elas ficarem bem distribuídas na testa dele.
E as demais mechas de 20 correntes a gente vai distribuir na parte de trás da cabeça. E agora a gente precisa colar, então vou começar colando primeiro a primeira camada, tá? Se você quiser, você pode deixar a segunda camada para alfinetar depois também. Você faz como você preferir, pode ir colando as duas ao mesmo tempo também, não tem problema. E aí, sem segredo, é só você ir passando cola na cabeça e colando as mechinhas nos lugares, tá? Então é só passar ali e colar e colocar o alfinete até esperar ela secar. Agora vamos fazer as orelhas com fio bege, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e cortar o fio. Aqui eu vou colar as orelhas, mas você também pode costurar. Então, eu vou cortar todos esses fios que vieram do anel e do arremate final ali. E vou passar cola e colar as orelhinhas atrás das mechas de 11 correntes da primeira camada do cabelo. Então, passei cola ali e vou posicionar exatamente ali atrás daquela mechinha de 11 correntes, tá? Aquela que tá na lateral do rosto. E aí, é só colocar um alfinete e esperar secar.
Para fazer o brinco dele, eu vou usar uma argola dourada. Se você quiser, você pode usar uma correntinha também. Eu vou passar a argolinha ali pela orelha dele, tá? Pelo segundo pontinho da orelha. E agora é só fechar. E para finalizar, a gente vai usar uma pedrinha verde, tá? Porque o brinquinho dele é verde e o colar azul. Então, achei uma pedrinha verde, você pode usar um pedaço de feltro, de EVA também, o que você tiver. E eu vou passar um pouquinho de cola e vou colar a pedrinha na argolinha, tá? Então, essa cola, ela vai ter que secar. Então, você pressiona um pouco ali e espera ela secar, que quando ele secar, ele vai ficar no lugar certinho. Eu sei que no filme o brinco dele é mais uma correntinha com uma pedrinha na ponta, né? Mas eu preferi fazer com argolinha porque eu não tinha mais correntinha aqui. Eu achei que ficou muito fofo também, uma forma muito diferente de fazer também. Você também pode colar um fio dourado na orelhinha dele e depois colar uma pedrinha na ponta. Então tem várias formas de fazer. Fique à vontade para fazer os brincos e os colares como você quiser. E aqui, para finalizar o haul, eu vou passar um pouquinho de blush na bochechinha dele, mas é super opcional. Então, eu peguei um pouquinho ali no pincel e tirei o excesso, para não ficar aquela chinelada no rostinho dele. Então, é só passar ali, tá? E ir tirando, passando para deixar bem suave, esfumando esse blush. E agora a cabeça está finalizada e agora a gente precisa só encaixar o pescoço ali, tá, dentro da cabeça. Então é só colocar ali, eu dou uma giradinha, tá, para ele poder encaixar direitinho. E está pronto. Deixa eu tirar esse cabelinho daqui que ficou lá pra frente. E pronto, o haul ficou pronto. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta o que você achou. Me ajuda muito a engajar nesse vídeo, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, editar, narrar. Então, se você gostou, deixa aquele like, comenta o que você achou, comenta qual personagem você quer ver. Eu te vejo num próximo vídeo.